Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje, na verdade, é pra falar pra vocês a respeito de um assunto que eu já falei no ano passado, mas que eu queria falar um pouquinho mais, por quê? Porque faz um ano que se passou que eu estou fazendo isso, e eu achei que valia a pena fazer mais um vídeo falando a respeito disso, que é o exercício da gratidão. Se você não sabe o que é o exercício da gratidão, eu fiz um vídeo no começo de 2016 falando a respeito dele, e eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra vocês e também aqui embaixo pra vocês saberem direitinho do que eu tô falando. E aí eu acho que é legal vocês também verem esse vídeo pra ver a diferença do que eu falei no ano passado do que o que eu tô falando nesse ano. Mas resumidamente, o que é o exercício da gratidão? Como o próprio nome diz, é pra você exercitar a sua gratidão pelas coisas que você tem na sua vida. Então, eu acho que a gente tem um costume, assim, pelo menos a maioria das pessoas, tem o costume de não pensar muito nas coisas boas que acontecem no nosso dia. A gente normalmente só vê as coisas ruins, a gente só pensa nas coisas ruins, e quando acontece alguma coisa ruim, a gente já olha desde cedo e fala assim, putz, o meu dia já começou errado, já começou tudo errado, e o meu dia vai ser uma porcaria porque ele já começou com o pé esquerdo, sabe? E aí desse jeito você não consegue ver as coisas boas, as coisas legais que tem no resto do teu dia, porque uma coisa ruim já foi o suficiente pra acabar com o seu dia inteiro e pra você já ficar chateadíssimo e não ver nada de bom que tá se passando na sua frente. E eu percebi que antes de começar o exercício da gratidão, eu tinha muito dessas atitudes. Então eu era uma pessoa que me deixava abalar por coisas que aconteciam assim no meu dia e aquilo acabava estragando o meu dia inteiro, eu ficava super chateada o dia inteiro e acabava com o resto do meu dia, sendo que não tinha por que acabar, sabe? Porque quando a gente olha em volta, a gente vê que a gente tem muitas coisas pra ser grato. Então, o que eu fiz? No começo do ano passado, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu sempre tenho uma agenda. Então, eu sempre compro uma agenda pequenininha pra levar na minha bolsa, pra anotar os meus compromissos, as minhas metas, as coisas que eu tenho que fazer do blog e tudo mais. E aí, o que eu resolvi fazer? Durante um ano, eu resolvi pegar um espacinho dessa agenda e anotar as coisas que deixaram o meu dia feliz, as coisas que me deixaram grata no dia. Mas isso foi uma opção minha, eu achei mais fácil fazer desse jeito com a agenda, mas tem gente que eu sei que faz potinhos e aí todo dia chega, escreve um bilhetinho e coloca dentro do potinho, mas eu me conheço, eu sei que se eu fosse ter um potinho, uma arvorezinha ou qualquer coisa do tipo, eu não ia fazer o exercício porque não ia ser um negócio prático pra mim, não é um negócio assim que encaixa muito bem no meu dia a dia. Eu sei que a agenda é um negócio que eu abro todo dia pra ver as coisas que eu preciso e tal, então por isso eu optei por usar a agenda, mas você pode usar outra coisa, ok? O caso é o seguinte, como o próprio nome diz, isso é um exercício. O exercício é o quê? Aquela coisa que, sendo legal ou sendo chata, você tem que fazer todos os dias. No começo, eu não vou mentir, que foi um pouco difícil pra mim, porque eu tava no começo desse processo de parar de pensar nas coisas ruins, parar de ver só as coisas ruins que aconteceram no meu dia, então tinha dias que sim, eu tinha dificuldade de sentar e anotar na minha agenda as coisas boas que tinham acontecido no meu dia. Tanto é que eu tava dando uma lida na minha agenda do ano passado e eu vi que tinha dias que eu anotava só algumas coisinhas básicas do tipo, respirei, estou viva, tenho um emprego, sabe? Pode parecer muito pouco, gente, mas quantas pessoas não têm saúde, quantas pessoas não acordam bem, quantas pessoas não têm emprego, sabe? Pra poder agradecer. Então, por mais básica que pareça ser alguma coisa, você sempre vai ter alguma coisa pra ser agradecido. Sempre. Eu duvido que não tenha absolutamente nada na sua vida que você não possa ser grato. Então, por mais que tenha sido um dia, assim, muito ruim, por mais que tenham acontecido várias coisas ruins no seu dia, sempre vai ter alguma coisa pra você ser grato. E era nessas coisas que eu focava, então eram essas coisas que eu pegava e escrevia na minha agenda. E aí, quando eu sentava no final do dia pra escrever as coisas boas que tinham acontecido na minha vida, é engraçado que, com o passar do tempo, você vai pensando só nas coisas boas e vai esquecendo das coisas ruins. Então eu percebi que depois de um mês, mais ou menos, que eu tava fazendo esse exercício diariamente, eu já acordava pensando quais vão ser as coisas boas que vai ter no meu dia. Então eu observava muito mais as coisas boas que iam ter no meu dia pra poder lembrar pra colocar na minha agenda. Então eu passava o dia pensando assim, nossa, olha que legal esse passarinho que pousou na minha janela e que ficou cantando olhando pra mim, sabe? Preciso lembrar de anotar isso na minha agenda. Ou então, olha que bom, hoje eu consegui um lugar no ônibus pra sentar e o ônibus estava lotado. Eu preciso lembrar de colocar isso na minha agenda. E coisas maiores, obviamente, tipo, nossa, hoje eu recebi uma proposta de parceria com uma marca que eu gosto muito. Eu preciso colocar isso na minha agenda. Então eu percebi
percebi que quanto mais eu fazia esse exercício, mais ficava automático pra mim pensar só nas coisas boas que estavam acontecendo no meu dia, que eu queria colocar na minha agenda no final do dia, e eu acabava deixando de lado as coisas ruins. Com o tempo, eu parei de anotar as coisas na minha agenda, porque isso ficou uma coisa tão automática pra mim, que assim, eu já começava a agradecer no momento que aquilo acontecia, sabe? Então, na hora que acontecia alguma coisa legal, ou na hora que eu via alguma coisa assim, me dava motivo pra ser grata no meu dia, na hora eu já parava e pensava assim, meu Deus, obrigada por isso estar acontecendo no meu dia, obrigada por isso estar acontecendo na minha vida. Já agradecia na hora. Então, com o tempo, isso acabou ficando uma coisa corriqueira, uma coisa básica do meu dia. Tanto é que hoje é um exercício básico que eu faço todos os meus dias. Todos os meus dias eu sento no final do meu dia e relembro assim de todas as coisas boas que eu tive no meu dia, mas durante o dia, quando eu vou vendo algumas coisas assim que eu acho legal, que me dão motivo pra ser grata, na mesma hora eu já pego e agradeço, já penso assim, nossa, que legal tá viva e poder tá vendo isso, sabe? O que que isso transforma na sua vida? Eu acredito muito fielmente em energias e que quanto mais energias boas você tem perto de você, tanto de pessoas, quanto de coisas, quanto de vibes assim que você tem, mais coisas boas acontecem na sua vida. E o ano de 2016 foi uma prova muito grande disso pra mim. Assim como muitas pessoas, eu tive sim vários problemas em vários quesitos da minha vida, só que esses problemas não me abalavam com a mesma força que me abalariam antigamente se eu não fizesse o exercício da gratidão, porque eu não focava mais a minha energia nessas coisas. Então acontecia uma coisa ruim, tipo, eu pensava, eu não vou anotar isso na minha agenda, eu não vou focar nisso daqui porque eu quero ver o que tem de bom no meu dia. Então eu deixava isso meio de lado e começava a pensar mais nas coisas boas que estavam tendo no meu dia, porque era isso que eu queria colocar na minha agenda no final do dia, entendeu? Claro que com o passar do tempo, como eu disse, não tinha mais agenda, mas mesmo assim eu comecei a focar automaticamente nas coisas boas que estavam acontecendo no meu dia pra poder lembrar de agradecer no final do meu dia. Eu já falei no canal também no ano passado sobre um dos livros que mudou a minha vida, e um dos livros que mudou a minha vida, que é O Segredo, que até então, quando eu comecei a fazer o exercício da gratidão, eu não tinha lido esse livro. Eu comecei a ler o livro, sei lá, acho que uns 2 ou 3 meses depois que eu comecei o exercício da gratidão, se eu não me engano. Uma das coisas que fala no livro do Segredo, que é um livro que fala a respeito disso, de energias, de você atrair as coisas boas pra sua vida, atrair as coisas que você quer. Uma das maneiras de você atrair coisas boas pra sua vida é você sendo grato. E isso eu pude comprovar fazendo esse exercício da gratidão na minha vida, porque eu acho que quanto mais você agradece, mais motivos você tem pra agradecer. Então, um dos motivos que eu parei de anotar as coisas da minha agenda é porque eu não tava mais tendo espaço pra anotar todas as coisas pelos quais eu queria ser grata no meu dia, e eu ia acabando com a minha agenda, com o espaço que eu tinha da minha agenda, porque a folha era pequenininha, não cabia. Então por isso que eu também parei de escrever e comecei a ser grata assim na hora, ou então fazer essa recapitulação no final do dia pra agradecer tudo de uma vez, porque não tava cabendo na minha agenda. E como eu falei, gente, eu tive um ano de altos e baixos, assim como qualquer pessoa que existe na Terra, mas eu não me foquei nos baixos, eu me foquei só nos altos, eu me foquei só nos motivos que eu tinha pra agradecer. Muitas pessoas me pedem pra fazer vídeo aqui no canal falando a respeito de autoestima, falando dessa minha jornada de autoconhecimento e tal. E eu posso já dizer pra vocês que essa minha jornada começou com o exercício da gratidão. Então se você não sabe muito bem por onde começar, qual que é o seu ponto de partida, eu te sugiro que esse seja o seu ponto de partida. Você começar a pensar mais nas coisas pelas quais você tem que ser grata no seu dia, e não nas coisas que não estão dando certo, nas coisas que não estão funcionando. Acredita em mim, esse já é um ótimo ponto de partida e já facilita bastante a vida. E se você ficou interessado de começar esse exercício, gente, não é porque já passaram alguns dias do ano que isso significa que você não pode começar, tá? O exercício da gratidão. Nunca é tarde de começar, gente. Você pode começar hoje mesmo, porque assim, é um negócio que não é pra ser uma obrigação, é pra ser um negócio leve, tranquilo, gostoso, que te faça bem. Então, não interessa se você tá vendo esse vídeo no primeiro dia do ano, se você tá vendo no 10º dia do ano, se você tá vendo faltando 2 dias pra acabar o ano. Nunca é tarde pra você começar a ser grato, nunca é tarde pra você começar a ver as coisas boas que tem na tua vida e ser grato por elas para aparecerem mais coisas boas ainda na sua vida. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô planejando de fazer pelo menos algumas 2 ou 3 vezes por mês um bate-papo assim, pra gente falar de alguns assuntos. Autoestima já está na minha pauta, no meu planejamento, então vai rolar, tá, gente?
gente? Vou fazer um vídeo sim falando sobre isso. Se tiverem outros assuntos que vocês queiram conversar, que vocês queiram bater papo aqui, é só deixar aqui embaixo nos comentários que é óbvio que eu gravo pra vocês, tá bom? Então, um beijo enorme, minhas lindas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!